Olá. Bem, nós vamos retomar o estudo que nós vimos fazendo a respeito dos efeitos dos recursos. A aula passada foi dedicada quase integralmente ao exame do efeito devolutivo dos recursos. E nós havíamos começado a examinar, muito rapidamente, o efeito suspensivo. Tá? Então, é a partir do efeito suspensivo que nós vamos retomar os nossos estudos. Só para a gente poder iniciar, efeito suspensivo é a aptidão que alguns recursos têm, hoje em dia uma minoria, de paralisar a eficácia da decisão recorrida. Então, a decisão, quando proferida pelo juiz, ela é dotada de efeitos, ela produz efeitos. Mas, havendo interposição de recurso, havendo possibilidade de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão fica paralisada, fica suspensa. O nome eu acho que é bastante significativo, bastante expressivo. Efeito suspensivo, quer dizer, suspende a eficácia da decisão. Uma coisa interessante, gente, que não sei se vocês pararam para pensar, é uma sutileza, né? Mas acho que é mais uma curiosidade. Quando o juiz profere uma decisão, tá? Uma sentença, por exemplo, contra a qual caiba recurso que tenha efeito suspensivo, que seja dotado de efeito suspensivo, mesmo antes da interposição desse recurso, quando está correndo o prazo, a decisão já está suspensa. Não sei se vocês já pararam para pensar. Imaginem, por exemplo, que o juiz deu uma sentença aqui. Vou mudar a cor. O juiz deu uma sentença. Tá? E ela é publicada no Diário Oficial. Bom, vai correr o prazo de 15 dias para apelação. Digamos que seja uma apelação dotada de efeito suspensivo, como a maioria das apelações é. Será que já daria para a gente começar a execução nesse prazo de 15 dias? Resposta, não, porque existe a possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo. Vocês percebem? Agora, é claro, vai correr o prazo de 15 dias. Como existe a possibilidade ainda de interposição de recurso, a decisão já fica suspensa, pressupondo-se que o recurso vai ser interposto. É claro que é evidente que se o prazo de 15 dias transcorrer in albis, bom, aí a sentença transita em julgado e aí ela já pode ser executada, inclusive aí em caráter definitivo. Tá? Agora, deixa eu ver se eu fui claro. Para que isso aconteça, é preciso que exista a possibilidade que esteja correndo o prazo de interposição de um recurso e que este recurso seja dotado de efeito suspensivo. Ótimo. Então, para a gente poder dar um prosseguimento na aula passada, eu estava examinando com vocês quais são os recursos que têm, quais os que não têm efeito suspensivo. Nós vimos que a apelação é um recurso que ainda é, como regra geral, dotado de efeito suspensivo. Eu diria para vocês que é o recurso mais importante, é o recurso por excelência dotado de efeito suspensivo, como regra. É verdade que a lei, o legislador, pode, em determinadas circunstâncias, retirar da apelação esse efeito. Se vocês consultarem, como nós estávamos vendo, o artigo 520, vocês vão ver que esse artigo enumera, em 7 ou 8 incisos, hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo. Tá? Vimos que o agravo, como regra, não tem efeito suspensivo. Agravo, não. Mas que o relator, em situações excepcionais, havendo perigo de prejuízo irreparável, etc., o relator pode excepcionalmente conceder. E nós paramos, se eu não estou enganado, nos embargos de declaração. É aqui que eu quero acrescentar algumas coisas para vocês. O que eu disse dos embargos de declaração, só para vocês se lembrarem? Será que vocês concordam se eu disser para vocês que
quando o juiz profere uma decisão, uma sentença, pratica um ato de conteúdo decisório, sempre podem caber embargos de declaração. Mas os embargos de declaração não são propriamente o recurso principal contra aquela decisão, porque os embargos de declaração não visam modificá-la, reformá-la. Os embargos de declaração têm uma finalidade específica, que é qual? Sanar eventuais obscuridades, contradições ou até omissões daquela decisão. Tá? Mas sempre que couberem embargos de declaração, caberá também outro recurso. Por exemplo, se é uma decisão interlocutória, é verdade, a parte pode embargar de declaração. Mas o recurso contra a decisão interlocutória, digamos, o recurso principal é o agravo. Se é sentença, o recurso principal é apelação. Então, o que eu estava dizendo, e repito na aula de hoje, estava dizendo na aula passada, é o seguinte. Quando perguntam, bom, os embargos de declaração têm efeito suspensivo? A resposta mais adequada hoje em dia, predominante hoje, é no sentido de que os embargos de declaração terão efeito suspensivo se o recurso principal cabível contra aquele ato também tiver. Né? Então, por exemplo, se são embargos de declaração contra a sentença, provavelmente eles terão efeito suspensivo. Por quê? Porque a apelação, que é o recurso principal, também tem. Se é contra uma decisão interlocutória, os embargos de declaração não terão efeito suspensivo. Por quê? Porque o agravo, que é o recurso principal, não terá. Isso ficou claro na aula passada? Deixa eu só acrescentar uma coisa. É evidente que se a decisão embargada for de tal forma obscura, de tal forma contraditória, que não seja possível compreendê-la, bom, é claro que aí não vai ter nem como executá-la, como cumpri-la. Se ela for absolutamente contraditória ou absolutamente confusa, aí não é nem que os embargos têm efeito suspensivo, aqui não tem como executar, porque ela é incompreensível. Tá? Mas o que eu queria acrescentar, que eu acho muito importante, que tem gerado alguma confusão, é o seguinte, gente, deixa eu fazer um pequeno esquema aqui na lousa. Vamos imaginar que o juiz profira uma sentença. Uma sentença. Que tenha ali alguma imperfeição, né, obscura em algum ponto, um pouco confusa, etc. E que a parte, então, oponha embargos de declaração. Qual vai ser o objeto desses embargos de declaração? Só pode ser a imperfeição ali, o vício, a obscuridade, que a parte pede que o juiz aclare, que o juiz sane. Ok? Os embargos de declaração, importante que vocês lembrem, não são adequados para manifestar inconformismo, insatisfação. Para isso, para pedir a reforma da decisão, o recurso adequado vai ser, eventualmente, o recurso de apelação. Tá certo? Agora, lembrem-se que nós estamos estudando o efeito suspensivo do recurso, que consiste na aptidão que o recurso pode ou não ter de suspender, paralisar o efeito da sentença. Agora, prestem muita atenção. Esses embargos de declaração suspenderão a eficácia dessa sentença? O que a gente tem que se perguntar? Qual é o recurso principal? Apelação. A apelação tem efeito suspensivo? Tem. Então, os embargos de declaração também terão efeito suspensivo. O que significa dizer que, interpostos os embargos de declaração, eles suspendem os efeitos da sentença. Agora, por favor, gente, por favor, isso é muito importante, não confundam esse efeito suspensivo, que os embargos de declaração podem ter sobre a sentença ou sobre a decisão do juiz, com o efeito interruptivo que os embargos de declaração têm sobre a contagem de prazo para a interposição de outros recursos.
Então, uma coisa é o efeito suspensivo sobre a decisão, que consiste no condão de paralisar os seus efeitos, suspender os seus efeitos. Tá? Então, isso é uma coisa. Agora, uma vez que os embargos de declaração não são o recurso principal, e que pode haver a interposição desse recurso principal, cumpre saber o seguinte: que efeito os embargos de declaração têm sobre o prazo para interposição do recurso principal? E a resposta é, no Código de Processo Civil, esse efeito é interruptivo. Opostos embargos de declaração, interrompe-se o prazo. Interrompe-se para a interposição do recurso principal. Fazendo um pequeno parênteses, lembrando só que no regime do juizado especial civil, acho que até já disse isso, no regime do juizado especial civil, os embargos de declaração apenas suspendem, não interrompem, o prazo para outros recursos. Então, gente, por favor, tomem cuidado, porque a gente às vezes está usando a mesma expressão, ou expressões sinônimas, para se referir a situações distintas. Uma coisa é saber que efeito os embargos de declaração têm sobre a decisão. Suspende ou não suspende? Outra coisa é saber quais as consequências dos embargos de declaração sobre o prazo de interposição de outros recursos. Isso ficou claro? Então, assim, sobre a decisão, os embargos de declaração podem ou não ter efeito suspensivo, dependendo da eficácia do recurso principal. Agora, com relação ao prazo de interposição de outros recursos, o efeito é interruptivo no procedimento do Código e apenas suspensivo no procedimento do juizado especial. Ficou claro isso? Bom, embargos infringentes. Tem efeito suspensivo ou não? Aqui acho que é relativamente simples também, eu respondo para vocês sem maiores dificuldades. Nós não estudamos ainda embargos infringentes, vamos estudá-los em breve, daqui a algumas aulas. Mas já antecipo para vocês que os embargos infringentes cabem, em primeiro lugar, quando houver um acórdão. Não, acho que o requisito mais peculiar, mais específico é esse, tem que haver um acórdão não unânime, que reforme sentenças, no julgamento de apelação ou ação rescisória. Não é contra qualquer acórdão. Isso é importante nesse momento. Quer dizer, embargos infringentes cabem contra acórdão. Acórdão não unânime. Portanto, que tenha um voto vencido, né, não tenha sido proferido por unanimidade dos julgadores. Mas não qualquer acórdão. Tem que ser acórdão proferido no julgamento de uma apelação ou de uma ação rescisória. Por exemplo, se for um acórdão proferido no julgamento de agravo, não cabe embargos infringentes. Tá? É no julgamento de apelação ou ação rescisória. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou tentando explicar para vocês quando que os embargos infringentes terão efeito suspensivo ou não. Agora pensem comigo, vamos raciocinar. Se os embargos infringentes forem opostos em relação a um acórdão proferido no julgamento da apelação, vamos pensar, se a apelação havia sido recebida no efeito suspensivo, significa que o processo ficou suspenso. E vai continuar suspenso, sendo opostos os embargos infringentes. Então, se a apelação teve efeito suspensivo, os embargos infringentes vão manter a sentença suspensa. Se a apelação já não tinha efeito suspensivo, é uma das hipóteses do 520, os embargos infringentes também não terão. Tá? O mesmo em relação à ação rescisória. Se a ação rescisória foi processada com efeito suspensivo, os embargos infringentes terão efeito suspensivo.
Se a ação rescisória, como é o normal, não tem efeito suspensivo, os embargos infringentes também não terão. Então, assim, uma prova escrita, se perguntarem para vocês, embargos infringentes, tem ou não tem efeito suspensivo sobre a decisão proferida? Qual é a melhor resposta? Ótima resposta, depende. Depende do quê? Bom, é sempre contra um acórdão proferido no julgamento de apelação ou ação rescisória. Precisa ver se a apelação ou ação rescisória tiveram ou não efeito suspensivo. Se sim, os embargos infringentes continuarão esse efeito. Se não, também não terão efeito suspensivo. Tá? Por fim, os recursos examinados pelos tribunais superiores, especial, extraordinário, embargos de divergência, não têm efeito suspensivo, como vocês sabem bem, como regra. Tá? Recurso especial, extraordinário, embargos de divergência, não tem efeito suspensivo. Recurso ordinário. Enfim, os recursos dirigidos aos tribunais superiores, examinados pelos tribunais superiores, não têm como regra efeito suspensivo. Tá? Então, se vocês pararem para pensar, efetivamente, fundamentalmente, o recurso que tem efeito suspensivo como regra é a apelação. Né? Ah, professor, mas os embargos infringentes também podem ter. Podem ter se a apelação teve. É isso. Então, isso para completar o quadro da aula passada a respeito dos recursos que têm e dos que não têm efeito suspensivo. Para continuar, gente, eu quero aprofundar um pouco essa história do efeito suspensivo, porque acho que tem questões muito interessantes aqui. Sobretudo, se nós lembrarmos do seguinte. Agora parem um minutinho que eu já preciso dar uma breve explicação, depois a gente... Vocês se lembram da aula passada em que eu tratei com vocês do efeito devolutivo. E ao tratar do efeito devolutivo, eu disse que uma apelação, na sua extensão, pode ser total, quer dizer, eu posso apelar de tudo que eu perdi, ou a apelação pode ser parcial, isto é, eu posso recorrer só de uma parte do que o juiz decidiu, me conformar com a outra parte. É o tantum devolutum quantum appellatum. E aí, é claro, se eu apelar só de uma parte do dispositivo, o tribunal só vai reexaminar, reapreciar essa parte. Estão lembrados disso? Quer dizer, cabe à parte que interpõe o recurso definir qual é a sua amplitude, qual é a sua extensão. E aqui surge a importante questão de saber como é que isso reflete sobre o efeito suspensivo que a apelação pode ter. Eu vou falar mais diretamente da apelação, gente, porque é ela, como nós vimos, sobretudo é nela que o efeito suspensivo se manifesta. Então, vamos imaginar que o dispositivo examine várias questões, ou vários pedidos. E a parte apele só de alguns deles. Quando essa apelação for recebida no efeito suspensivo, suspende tudo ou suspende só a parte que é objeto do recurso? Vamos pensar um pouco, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que A promove contra B uma ação com dois pedidos, pedido X e pedido Y. Vejam bem, eu estou falando a vocês de dois pedidos, né? Pedidos. Então tem duas pretensões postas em duas cobranças de duas coisas, sei lá, enfim, dois pedidos. Bom, quando o juiz proferir sentença, ele vai fazer lá o relatório, fundamentação, e aqui ele vai apreciar. Ele é obrigado a apreciar os pedidos que tenham sido formulados, né? E vamos imaginar que ele julgue procedente os dois. Procedente X, procedente Y.
E vamos além, vamos imaginar que o prejudicado, né, o réu aqui do nosso processo, interpõe apelação. Apele, só do pedido X. Portanto, apresente uma apelação parcial. Perdão. É claro que se a apelação for total, a dúvida não vai se... Se a apelação for total, suspende tudo, né? Agora, se a apelação for parcial, a questão que resta responder nesse momento é: há uma parte do dispositivo que não foi objeto do recurso. Esta parte também fica suspensa ou não? Ou essa parte pode ser já executada, já produz efeitos? Eis a pergunta. Ou, se vocês preferirem perguntar isso de uma maneira mais simples, se a apelação for parcial, o efeito suspensivo é também parcial ou é total? Hoje, talvez a melhor resposta que se possa dar a essa... Vocês entenderam a pergunta? Ótimo, acho que não é difícil. Eu acho que talvez a resposta mais correta que se possa dar a essa pergunta seja a seguinte. Não cabe, eu não vou examinar com vocês aqui o tema da sentença, mas eu vou só lembrá-los de uma coisa. Hoje em dia tem prevalecido o entendimento de que quando são feitos vários pedidos, na petição inicial, várias pretensões, o juiz tem que julgá-las todas na sentença. E a cada um desses pedidos corresponderá o que a doutrina tem chamado de um capítulo da sentença. É como se a sentença fosse dividida, a sentença e o seu dispositivo, que aqui nos fossem divididos em capítulos. Então, quando são formulados 3 pedidos, o juiz tem que julgar os 3, cada um vai formar uma espécie de capítulo. É uma sentença só, não estou dizendo que são 3 sentenças, é uma sentença única, mas como tem 3 pedidos distintos, é como se a gente pudesse subdividir, digamos assim, o dispositivo em 3 capítulos. Ora, como é que fica se a parte recorre só de um? Como é que ficam os outros 2? O efeito suspensivo se estende aos outros 2 ou não? Então, a resposta mais precisa é, adivinhem, qual a melhor resposta que a gente pode dar em direito? Depende. Depende do quê? O que a gente tem que ver? Qual é o cuidado que a gente tem que ver? Há casos, gente, deixa eu ver se eu sou claro. Há casos em que o autor, na sua petição inicial, formula 2 ou mais pedidos absolutamente independentes entre si, autônomos, que não guardam nenhum tipo de interligação entre eles. Por exemplo, eu sou credor de um determinado réu por 2 dívidas diferentes. Dívida X e dívida Y. E aproveito e já promovo a ação de cobrança contra ele das 2 dívidas. Então, uma dívida não depende da outra. São dívidas independentes. Tá certo? Quando o juiz decidi-las na sua sentença, cada uma dessas dívidas vai formar um capítulo da sentença, do dispositivo da sentença, e serão capítulos autônomos, independentes, etc. Ora, se o prejudicado recorrer só de um dos capítulos autônomos, os outros transitam, que não foram objeto do recurso, transitam em julgado, porque são capítulos estanques, autônomos. O que significa dizer, então, se eu não estou enganado, que uma sentença pode transitar em julgado em parte. Pode. Se nós acolhermos a teoria dos capítulos da sentença, ela transitará em julgado em partes. Tá? Ora, se ela transita em julgado numa parte e o recurso prossegue em relação a outra parte,
Como é que fica o efeito suspensivo? Fácil. O efeito suspensivo só alcançará aquilo que é objeto do recurso. O capítulo que não foi objeto do recurso, o capítulo autônomo, transita em julgado, e transitando em julgado já pode ser executado. E a propósito, hein, gente, que tipo de execução haverá sobre a parte não, o capítulo não recorrido da sentença? Se eu estou dizendo a vocês que ele já transitou em julgado, a execução será definitiva. Definitiva. Não será provisória. Mas para isso, gente, não sei se eu fui claro aqui, para isso é preciso que os capítulos sejam autônomos, estanques. E que a apelação verse sobre só um ou alguns deles e não sobre os outros. Tá? Como é que estamos? Mas pode acontecer também, é relativamente comum, que os pedidos formulados na petição inicial não sejam autônomos, não sejam estanques. O professor pode dar um exemplo? Claro. Ué, vamos imaginar que na petição inicial, o autor diga o seguinte, vamos pegar um exemplo concreto, olha só. Imaginem que uma empresa, uma empreiteira, uma construtora, fez um compromisso de compra e venda de um apartamento para fulano. Fulano não pagou as prestações do compromisso de compra e venda, foi notificado, foi constituído imóvel e não pagou. Então a construtora vai entrar com uma ação de rescisão de contrato, né, ou resolução, se vocês preferirem, rescisão de contrato, mais reintegração de posse do imóvel. O que eu queria que vocês enxergassem aqui? São dois pedidos, petição inicial, né, a rescisão do contrato mais a reintegração de posse. Mas não dá para dizer que sejam pedidos estanques, autônomos, independentes, porque o acolhimento da reintegração de posse depende do acolhimento da rescisão. Há entre o primeiro pedido e o segundo uma espécie de relação de prejudicialidade. O que quer dizer o seguinte, se deferida a rescisão, consequentemente será deferida a reintegração de posse. Se indeferida a rescisão, consequentemente será indeferida a reintegração de posse. Tá? Não é verdade? É diferente do exemplo anterior em que nós tínhamos duas dívidas, duas cobranças autônomas, independentes e distintas. Aqui não. Aqui nós temos dois pedidos interligados, interrelacionados, interdependentes. E daí, professor? Bom, e daí que vamos imaginar que o juiz defira as duas coisas. Rescisão e a reintegração de posse. Ora, e vamos imaginar que o prejudicado, o réu, apele só da rescisão, esqueça de tratar da reintegração de posse na sua apelação. Só pediu a reforma da rescisão. Já dá para executar em reintegração de posse? É quase intuitivo, né? A nossa resposta é, não, não dá. Por que que não dá? Porque como os pedidos são interligados, gente, não dá para mexer no pedido de rescisão sem que isso afete, sem que isso repercuta no pedido de reintegração. Se suspende a rescisão, automaticamente ou consequentemente tem que ficar suspensa também a reintegração de posse, porque esta depende daquela. Então é esse o cuidado que o juiz e o advogado, os advogados têm que ter na hora de definir essa eficácia suspensiva, né? Se havendo uma apelação parcial. Então, se há uma apelação parcial, suspende parcialmente ou suspende tudo? A resposta depende de como os pedidos foram feitos. Se são autônomos, só suspende o que é objeto do recurso. Mas se são interligados, vai ter que suspender tudo.
Tá? Tudo bem até aqui? Posso aprofundar um pouquinho mais, se vocês me permitem? Quase todos os autores que tratam do efeito suspensivo, quando há apelação parcial, abordam essa questão da sentença com capítulos, né, em que são formulados 2 ou mais pedidos, 2 ou mais pretensões, tal como nós fizemos aqui na lousa. Isso ficou claro para vocês? Mas deixa eu dificultar um pouco mais. Vamos imaginar agora uma sentença que tenha um único capítulo. Imaginem vocês que A promova uma ação de cobrança de B cobrando 100. Eu tenho um único pedido e uma única causa de pedir, a cobrança de 100. Ok? Vamos imaginar que o juiz profira a sua sentença. Julgando procedente o pedido. Inteiramente procedente o pedido. Condeno o réu ao pagamento de 100, julgo procedente, inteiramente procedente a ação. Bom, numa situação como essa, só uma criatura sucumbiu. Quem? O réu. Agora, gente, deixa eu ver se vocês conseguem me responder. Mesmo havendo um capítulo só, um tema só, ainda assim é possível haver uma apelação parcial? Pode. Por que que pode? Porque pode ser que este réu não queira pagar os 100, mas ele reconheça que deve 60. Portanto, ele vai apresentar uma apelação, não para que a sentença seja inteiramente reformada, mas que a sentença seja parcialmente reformada e reduzida de 100 para 60. Ele quer reduzir a sentença de 100. É possível isso? Sim. Isso significa dizer, então, se eu não estou enganado, que existem 60 aqui que são incontroversos. Como é que estamos até aqui? A controvérsia, uma vez que a apelação é parcial, existem 60 que são incontroversos e o recurso versa só sobre 40. Caberia perguntar, aqui, gente, antes de formular a pergunta, vocês percebem que aqui nós não estamos diante de uma sentença subdividida em capítulos. Nós temos a condenação, uma condenação em 100 e um recurso pedindo a diminuição para 60. Dá para a gente dizer que 60 transitaram em julgado? Já dá para a gente executar 60? Agora a coisa complicou. Porque quando são 2 capítulos estanques e autônomos, etc., acho que fica muito claro. Se apelou de um, o outro transita em julgado. São capítulos... Aqui não tem capítulos, aqui tem um capítulo só, que é objeto de recurso, mas de recurso parcial. Como é que nós ficamos? Bom, eu acho que só tem uma maneira da gente responder isso, e eu queria que vocês prestassem muita atenção para a gente tentar resolver. Gente, a regra do nosso ordenamento jurídico é: quando há apelação parcial, o efeito suspensivo também é parcial. Então, primeira regra. Tá? Se há uma apelação só de uma parte, o efeito suspensivo vai suspender só essa parte. Portanto, se o juiz deu 100, a parte pediu a diminuição para 60, tem 60 que são incontroversos. Esses 60 já podem ser executados? Já transitaram em julgado? Resposta. Sabem qual que é o problema aqui? O risco aqui é de que, tem 60 que não são objeto, tem 60 que são incontroversos, não são? Mas vamos imaginar que essa apelação suba para o tribunal.
O tribunal só vai poder apreciar efeito devolutivo. O tribunal só pode apreciar a parte controvertida. Mas pode ser que o tribunal, lendo o processo, examinando os autos, detecte a respeito daquela parte, a respeito daquele assunto, alguma matéria de ordem pública que deva ser conhecida de ofício e que tinha passado despercebida da primeira instância. Por exemplo, a falta de uma das condições da ação. Ou, por exemplo, uma prescrição, que hoje é matéria que pode ser conhecida de ofício, ou decadência, se vocês preferirem. Se isso acontecer, a pergunta é, o tribunal finge que não viu? Não, nós vamos ver daqui a pouco que um dos efeitos dos recursos é exatamente permitir ao tribunal reexaminar matérias de ordem pública de ofício. Se isso acontecer, gente, o tribunal não vai reduzir de 100 para 60. O tribunal vai julgar o processo extinto sem julgamento de mérito. O que nos obriga a, então, chegar à seguinte conclusão. Se a sentença tem um capítulo só, é disso que nós estamos falando, tem um capítulo só, e há uma apelação parcial, mesmo aquilo que não é objeto da apelação não terá ainda transitado em julgado. Os 60 não transitaram em julgado ainda. Mas, professor, se eles não foram objeto do recurso, e você acabou de dizer que a apelação só tem eficácia suspensiva parcial, como é que fica? Pode executar os 60 ou não pode? Gente, pode executar os 60, mas vai ser que tipo de execução, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado? Vai ser possível executar os 60, mas vai ser uma execução provisória. Porque os 60 não transitaram em julgado ainda. Então, resumindo, gente, o que eu queria que vocês enxergassem? Isso é muito importante e muito complicado no dia a dia, os advogados têm errado muito. Imaginem duas situações. A promove uma ação contra B, A promove uma ação contra B. Tá? Vamos imaginar que aqui existam dois pedidos, X e Y. E aqui existe um pedido só, a cobrança de 100. Tá. Qual é a diferença entre o exemplo 1 e o 2? Bom, no exemplo 1, o dispositivo da sentença vai ter 2 capítulos. No exemplo 1, o dispositivo da sentença vai ter 1 capítulo, digamos assim. Tá? Ora, se aqui houver apelação só sobre o pedido X, se a apelação versar só sobre o pedido X, como é que fica o pedido Y? Resposta: depende, porque é preciso ver se ele é ou não autônomo. Vamos imaginar que sejam pedidos autônomos. Autônomos. Ora, como são capítulos distintos da sentença e são autônomos, aquilo que não é objeto do recurso transita em julgado. E transitando em julgado vai permitir que haja que tipo de execução? Execução definitiva. Isso já tinha ficado claro para vocês, não é? Muito diferente a situação se o pedido for único. Por quê? Se o pedido é único e há apelação parcial, é verdade que esta apelação parcial só suspende parcialmente a sentença. Só suspende parcialmente. O resto da sentença pode ser executada. Mas por que a execução aqui tem que ser provisória e não definitiva? Quer dizer, se a apelação é para reduzir para 60, tem 60 aqui que não são objeto do recurso, ficarão incontroversos. Né? Quer dizer, eu fui condenado a 100, estou recorrendo só de 40, 60 eu admito. Agora, esses 60 transitam em julgado? A resposta, em princípio não, porque o tribunal pode reconhecer alguma matéria de ordem
pública. Agora, como o recurso não abrange esses 60, eles já podem ser executados, mas a execução será provisória. Professor, mas os 60 não foram objeto do recurso. Eu sei, mas o tribunal pode, ao examinar os 40, verificar alguma matéria de ordem pública que acabe repercutindo sobre o resto. E julgando com isso o processo extinto sem julgamento de mérito. Não é? E aí a execução vai ser provisória com todo. Aí nós vamos estudar o que é execução provisória no momento oportuno. Na hora de levantar dinheiro tem que prestar caução, tem uma série de cuidados quando a execução é provisória. Tudo bem? É isso. É isso. Bom, uma questão um pouco diferente dessa, mas que eu acho interessante de nós examinarmos, sobretudo para aqueles que vão ser juízes no futuro, é a questão de saber, gente, quando o juiz... Em todos os exemplos que eu dei até agora, havia um processo com um ou mais pedidos em que o juiz dava uma sentença. Mas às vezes pode acontecer o seguinte, vamos imaginar uma ação cautelar, sei lá, uma ação de sustação, uma ação cautelar qualquer. Ação cautelar. Não sei se vocês já estudaram aqui a ação cautelar, mas a ação cautelar é sempre acessória. O que significa dizer que ela pressupõe sempre que exista uma ação principal. Né? Então, sempre que houver uma cautelar autônoma, uma ação cautelar, nós temos que aguardar o ajuizamento depois da ação principal. Ação principal. Ação principal. Tá? Então, vamos imaginar que a pessoa primeiro entrou com a cautelar, entre com a chamada cautelar preparatória, né? Entre primeiro com a cautelar, aí, em seguida, ela entra com a ação principal. Rigorosamente, nós temos duas ações aqui. A cautelar e a principal, que são interligadas, digamos assim, são interdependentes. O mais comum, se vocês fizerem uma pesquisa, 90% das vezes o que vai acontecer é que no final o juiz vai dar uma sentença só. O juiz não vai dar duas sentenças, uma sentença na ação cautelar e uma sentença na ação principal. O juiz vai dar uma sentença só. E aqui ele vai julgar, por exemplo, procedente a principal e julgar procedente a cautelar. Até porque elas são apensadas, elas correm juntas, etc. O juiz julga as duas coisas, a principal mais a cautelar. Agora, muito importante para ver se vocês estão acompanhando as nossas aulas. Se o juiz, apesar de serem duas ações, terem formado dois processos, se o juiz der uma sentença só, como no nosso exemplo, julgando as duas coisas, quantos recursos deverão ser interpostos contra essa sentença? Lembrando de um princípio que nós estudamos recentemente, que era o princípio da unirrecorribilidade. Quantas sentenças tem aqui na lousa? Uma. Portanto, só cabe uma apelação. Agora, é claro que a parte prejudicada, nesta única apelação, vai poder impugnar tanto a procedência da ação principal, quanto a procedência da ação cautelar. Afinal de contas, ambas foram julgadas pela mesma sentença. Tudo bem? Agora, qual que é o problema aqui? Então, rigorosamente, é uma apelação só que nós temos. Só que é uma apelação na qual o apelante pede tanto a reforma da decisão principal quanto da decisão cautelar. Agora, qual que é o problema aqui? O problema é, quando o juiz receber essa apelação, ele vai se deparar com a seguinte dúvida.
Normalmente, a apelação nos processos tem efeito suspensivo. Certo? Mas existem algumas hipóteses previstas em lei, eu até pus aqui o artigo 520, em que a apelação não tem efeito suspensivo. Se vocês consultarem o artigo 520 com calma em casa, vocês vão ver que um dos casos em que a apelação não tem efeito suspensivo é contra a sentença proferida em processo cautelar. É um dos incisos do artigo 520. Quando o juiz profere sentença no processo cautelar e tem apelação, ela não tem efeito. Só que aqui, vejam, aqui tem uma apelação só. Única. Só que é uma apelação que, no seu bojo, o recorrente impugna tanto a sentença do processo principal, quanto a sentença do processo cautelar. Agora, na hora de dar esses efeitos, essa apelação vai ter efeito suspensivo ou não vai? Porque em relação ao processo principal ela tem, em relação ao processo cautelar ela não tem. Como é que fica? O efeito suspensivo em relação ao processo principal se estende ao processo cautelar? Ou não? Não sei se vocês entenderam a situação. Quer dizer, o juiz juntou duas sentenças numa só. Deu uma sentença única. Cabe uma apelação só. Só que essa apelação contra uma das partes da sentença tem efeito suspensivo, contra a outra parte não tem. O que o juiz faz? Não tem dificuldade nenhuma. O juiz explica isso. O juiz diz assim: recebo esta apelação no efeito suspensivo apenas em relação ao pedido principal, mas sem efeito suspensivo em relação ao pedido cautelar. Não tem problema ele dizer isso. O que significará que, enquanto tramita esta apelação, só vai dar para ir executando o quê? A cautelar. Vocês vejam quantas coisas, não quantos detalhes. Aliás, eu lembrei de uma coisa que eu queria, a respeito do efeito suspensivo, que eu acho que seria legal mostrar para vocês. Com certeza vocês, quando forem juízes, vão se deparar com essa situação. Acho muito interessante. Vocês sabem que... Vejam só. Vocês sabem que, ao longo de um processo, no curso do processo, o juiz pode deferir medidas de urgência, tutelas antecipadas, cautelares, etc. Tutelas de urgência. Tá? Então vamos imaginar um processo, tá aqui a petição inicial, que vai correndo, etc. E vamos imaginar que o juiz defira aqui uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, qualquer. Em favor do autor, naturalmente, porque é o autor que vai pedir a tutela antecipada. Sem querer me aprofundar muito, mas vocês sabem que quando o juiz dá uma tutela antecipada, ele faz isso no que a gente chama de cognição sumária. O que quer dizer cognição sumária? Baseado não numa certeza, mas numa mera verossimilhança, numa mera plausibilidade, num exame ainda incompleto de todos os elementos, até às vezes num momento muito inicial do processo. Por isso é que ele só pode dar esse tipo de tutela, justamente por ela ser de urgência, com base em meras possibilidades, o que a gente chama de cognição, tecnicamente, de cognição sumária. Por isso mesmo que esse tipo de decisão não é definitiva. As decisões, as tutelas de urgência têm sempre caráter provisório. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O juiz deferiu a tutela antecipada aqui. O processo vai correndo e, no final, o juiz profere uma sentença de improcedência. A pergunta é: proferida essa sentença de improcedência, o que acontece com a tutela antecipada que foi deferida lá atrás? Porque, veja, a tutela antecipada é em favor do autor. E foi proferida em caráter de cognição sumária. Chegou ao final do processo, o juiz deu uma sentença de improcedência.
dizendo que o autor não tem razão. O que acontece com a tutela antecipada? Resposta: inevitavelmente, inexoravelmente, ela fica revogada. Tá? É consequência da sentença de improcedência. Se o juiz deu a sentença de improcedência, ele revoga as tutelas de urgência que ele deferiu no curso do processo. Tudo bem? Agora vejam que alguns advogados sustentam, eu acho muito inteligente, muito interessante o que eles sustentam. Eles sustentam o seguinte: proferida a sentença de improcedência, quem que vai apelar? O autor. Sentença de improcedência, o autor apela. E vocês sabem que a apelação normalmente tem efeito suspensivo. Então o juiz recebe a apelação, recebo no efeito suspensivo. Agora vejam que argumento interessante, que eu quero ver como é que vocês saem dessa. Alguns advogados dizem o seguinte: o juiz tinha deferido a tutela antecipada aqui em favor do autor. Essa tutela antecipada só foi revogada porque foi proferida a sentença de improcedência. Ora, se contra essa sentença for interposto recurso de apelação com efeito suspensivo, se esta apelação fica suspensa, se os seus efeitos ficam suspensos, então não está mais revogada a tutela antecipada deferida no curso do processo. Afinal de contas, a tutela antecipada foi revogada por conta da sentença. Se nós suspendemos a sentença, a tutela antecipada deve prevalecer. Eu pergunto para vocês, esse argumento, que não deixa de ser muito interessante, muito inteligente, mas esse argumento tem consistência? É verdadeira? É verdadeira essa conclusão? E a resposta é negativa. Não, senhor. A tutela antecipada continua revogada. Né? Isso é conversa. Por quê? Gente, porque o efeito suspensivo, gente, isso aqui é importante dizer, o efeito suspensivo da apelação consiste na paralisação da execução, do cumprimento do julgado, mas não dos seus efeitos acessórios. Repito. Quando uma sentença é dada, essa sentença contém um comando. Todos de acordo? Pode ser um comando condenatório, pode ser um comando declaratório, pode ser um comando constitutivo, pode ser um comando. É um comando. Toda sentença tem um comando. Esse comando fica, havendo apelação com efeito suspensivo, esse comando fica suspenso. Acontece que a sentença, além do comando, tem alguns efeitos acessórios. Quais efeitos acessórios? Por exemplo, de revogar eventuais medidas proferidas sumariamente no curso do processo. Esses efeitos acessórios da sentença, esses não são suspensos, não são paralisados. Seria mutatis mutandis, gente. Vou entrar numa área agora que eu vou me arriscar muito. Mas seria mutatis mutandis, como dizer assim, imagine uma sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória. Se houver apelação, a condenação fica suspensa. Agora, ela continua interrompendo a prescrição? Se houver apelação? E for mantida a condenação? Acho que sim, não? Bom, gente, fecha o país, não sei se eu falei bobagem aqui, não quero entrar na seara penal e de processo penal. Mas o que eu quero dizer é, no cível, voltando para o cível, antes de falar mais besteira. Voltando para o cível, a sentença tem um comando principal, esse fica suspenso. Mas eventuais efeitos, como que a gente diz, efeitos acessórios, esses persistem. É isso. Inclusive a revogação de liminares. Para concluir, mais duas coisinhas sobre o efeito suspensivo, antes da gente mudar de assunto. Mais duas coisinhas. A primeira, o artigo 558 do Código de Processo Civil
558. É um artigo que eu acho que vale a pena vocês lerem, vocês conhecerem. A rigor, ele é um artigo, o caput dele trata do agravo de instrumento. E esse artigo vai dizer uma coisa importante para nós. O que diz o artigo 558? Ele diz assim: vocês sabem que o agravo não é dotado de efeito suspensivo, né? Não é. Né? Mas esse artigo 558 vai dizer que o relator do quê? Do agravo, naturalmente. Né? Em determinadas circunstâncias que eu já explico, pode atribuir a este agravo, que não tem efeito suspensivo, o relator pode deferir esse efeito. Em quais situações, professor? Bom, o código enumera algumas, mas a gente podia resumir tudo em situações em que o relator verifique que, se não houver a concessão de efeito suspensivo, podem surgir danos irreparáveis ou de difícil reparação para o recorrente. Vamos supor, uma ação possessória. Nela, o juiz defere uma liminar possessória. Bom, isso significa, então, que o autor vai ser reintegrado na posse e o réu vai ser retirado da posse. O réu agrava de instrumento. Se não for deferido efeito suspensivo, o mandado de reintegração de posse vai ser cumprido. Então vem o réu e pede: senhor relator, por favor, pelo amor de Deus, defere esse efeito suspensivo, senão vão me tirar amanhã do imóvel. E o relator examina, defere ou não. Né? Então, mesmo o recurso que não tem efeito suspensivo, o relator pode dar. E se vocês olharem o parágrafo único desse artigo 558, ele vai dizer que essa mesma possibilidade o relator tem em caso de apelação. Tomem cuidado aqui. Apelação, em regra, tem efeito suspensivo, certo? Acabamos de estudar. Mas, nas hipóteses do artigo 520, que depois nós vamos estudar com calma, a apelação não tem. O que o parágrafo único do 558 vai dizer? Quando a apelação não tem efeito suspensivo, portanto, nas hipóteses do artigo 520, o relator pode, havendo perigo de prejuízo irreparável, etc., o relator pode conceder. Tá? Pode conceder. Então, mesmo naqueles recursos em que a regra seja a não suspensividade, excepcionalmente a suspensividade pode ser concedida. Uma coisa que eu acho ruim do atual código e que veio nessa onda de reforminhas recentes, é que o código diz que dessa decisão do relator, que aprecia ou não o efeito suspensivo, da decisão do relator, que é uma decisão unilateral, quem dá é o relator, não é ato, não cabe recurso. Não cabe recurso. Tá? Isso está lá pelo artigo 527, 528 do Código. Está no capítulo do agravo, não está no 558. Não tem recurso. Ora, aí vem a pergunta: senhores advogados, se vocês estão defendendo lá o réu da ação possessória, entram com agravo de instrumento, pedem ao relator efeito suspensivo, ele não dá? Dessa decisão não cabe recurso. O que vocês fazem? Bom, quando não cabe recurso, se não cabe recurso, não tem saída. O que alguns doutrinadores têm sugerido é, em casos assim, havendo realmente perigo de prejuízo irreparável, tentar impetrar contra a decisão do relator um mandado de segurança. Seria talvez a alternativa cabível. Impetrar um mandado de segurança. Tudo bem? E
E por fim, gente, para a gente terminar o efeito suspensivo, vocês já devem estar impacientes a respeito do assunto, vocês vão encontrar na doutrina e na jurisprudência uma distinção que eu acho que vale a pena mencionar para que, se vocês encontrarem, vocês não se espantem. Algumas pessoas fazem uma distinção entre o que se chama de efeito suspensivo e efeito ativo do recurso, que algumas pessoas até chamam de suspensivo ativo. Tá? Então, vocês podem encontrar por aí a expressão efeito ativo, simplesmente, ou suspensivo ativo, é a mesma coisa. Qual é a diferença entre o suspensivo e o ativo? No fundo, são duas faces da mesma moeda, né? Qual é a diferença, então? O efeito suspensivo, gente, pressupõe que o juiz tenha deferido alguma medida a ser cumprida. A gente só pode suspender uma coisa que é para ser cumprida, ser feita. A gente não pode suspender uma coisa que tenha sido negada. Vocês estão de acordo? Quer dizer, se numa determinada ação alguém pede alguma coisa e o juiz defere, concede, o prejudicado pode recorrer e pedir que se conceda esse recurso, efeito suspensivo. Então, efeito suspensivo é para paralisar uma coisa que é para ser cumprida, que é para ser feita. O nome já diz, né? Para suspender uma coisa. Agora, o que é o efeito ativo? O efeito ativo é meio que o outro lado disso. É que, vamos imaginar que A promova uma ação contra B. Uma ação possessória. Vamos pegar o exemplo que nós já demos. Possessória. Pedindo liminar. Liminar. Bom, vocês concordam que de duas uma? Se o juiz defere a liminar, acolhe a liminar, então o juiz defere a reintegração de posse, manda cumprir a reintegração de posse. Quem pode agravar aqui? B. B pode agravar e pedir que tipo de efeito nesse agravo? Se o juiz mandou reintegrar na posse, é preciso pedir efeito suspensivo. É preciso pedir ao relator lá no tribunal que suspenda o que o juiz deferiu. Agora, vamos imaginar uma outra situação em que o juiz indefere a liminar. Também é possível, não é? Se o juiz indeferiu a liminar, não tem nada para cumprir. Certo? Ele indeferiu a liminar, não tem nada para executar. Só que quem está se sentindo prejudicado aí? O autor. E o autor quer a reintegração de posse. E ele acha que é urgente, ele precisa se reintegrar amanhã, porque o imóvel está com risco de destruição, risco de incêndio, sei lá. Então ele vai ao tribunal, entra com agravo. Então aí há agravo. Só que ele não vai poder pedir propriamente efeito suspensivo, porque a liminar foi indeferida. O que ele vai pedir ao tribunal? O que ele vai pedir ao relator, então? Que o relator conceda o que o juiz de primeiro grau indeferiu. Que nome dar a esse efeito? Efeito ativo. Efeito ativo. Ou suspensivo ativo, se vocês preferirem. Tá. Então, em uma frase, qual é a diferença entre os dois efeitos? Como eu disse, são dois lados da mesma moeda. O suspensivo é para suspender uma coisa que o juiz deu. O ativo é para que o tribunal, o relator, conceda uma coisa que o juiz não deu. Essa é a diferença. Está claro, gente?
Então, esses eu acho que são os principais aspectos que eu tinha para abordar com vocês a respeito do efeito suspensivo. Então, até agora, quais os efeitos que nós estudamos dos recursos? Efeito devolutivo, inerente a todos os recursos e que se desdobra naqueles dois aspectos, extensão e profundidade. E o efeito suspensivo, que alguns recursos têm, outros não, e que nós acabamos de estudar. Esses, eu diria para vocês, são os dois efeitos mais destacados, mais relevantes, mais comuns dos recursos. Mas não são os únicos. Eventualmente, os recursos podem ter outros efeitos. Um efeito muito importante, terceiro efeito, muito importante, é o chamado efeito translativo. Translativo. Que consiste no quê? Na aptidão dos recursos em geral, daqui a pouco nós vamos dizer que quase todos, mas assim, aptidão dos recursos em geral, de permitir que o órgão adquém, aptidão dos recursos em geral, de permitir que o órgão adquém examine de ofício, portanto, mesmo que não alegadas, de ofício, matérias de ordem pública. En passant, sem dar nome aos bois, eu já tinha falado deste efeito agora há pouco. Então, agora vocês sabem, essa aptidão que alguns recursos têm, chama-se efeito translativo. Repito, permite ao órgão adquém examinar de ofício matérias de ordem, mesmo que a primeira instância não tenha examinado, e mesmo que a matéria nem sequer tenha sido alegada. Então, aqui a primeira pergunta que eu já faria para vocês é: qual é a diferença entre esse efeito translativo e o efeito devolutivo que nós estudamos em primeiro lugar? É que o efeito devolutivo, gente, devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que tenha sido alegado, objeto do recurso. Portanto, alegado no recurso. É o tantum devolutum quantum appellatum. O tribunal examina o que é o objeto da apelação, o que é o objeto do recurso. O efeito translativo permite ao órgão adquém examinar uma coisa que não é objeto do recurso. Não foi alegado, ou eventualmente não foi alegado. Que é o quê? São o quê? As matérias de ordem pública. Isso significa dizer, então, que o órgão adquém pode fazer duas ordens de exame. Vocês nunca podem perder isso de vista. O órgão adquém vai examinar duas coisas. O que é o objeto do recurso, mais o que não é objeto do recurso, mas deve ser conhecido de ofício. Tudo bem? Isso tem uma consequência muito interessante, ou muito importante para nós, que é a seguinte. Olhem para cá só um minutinho. Imaginem que A promova uma ação contra B, ok? Cobrando 100. 100. Imaginem vocês que o juiz conceda a A 80. Portanto, A, digamos, é para estar feliz, em princípio, ou quase feliz, porque ele queria 100 e conseguiu 80. Bom, agora, muito importante, vamos imaginar que B não apela. Porque é claro que se B apelar, o juiz pode diminuir a condenação.
Mas vamos imaginar que só há a pele. Só há a pele. B, não. Ora, gente, qual pode ser o único objeto da apelação de A? Os 20 faltantes, né? Então, ele apela, o objeto desta apelação é subir de 80 para 100. Ninguém recorre contra si. A pessoa só recorre para... O objeto do recurso é sempre aquilo que a pessoa não conseguiu. Estão de acordo? Por força do efeito devolutivo, tanto um devolutum quanto um apelatum, o tribunal, em princípio, só vai reexaminar o quê? Os 20 faltantes. Ou mantendo em 80, ou elevando de 80 para 100. O que significa dizer que, por consequência, como corolário do efeito devolutivo, como consequência do efeito devolutivo, quando uma pessoa apela, no exame da apelação desta pessoa, o tribunal, em princípio, não pode piorar a situação desta pessoa. Não pode haver reformácio e impégios no exame do recurso. Pode haver reformácio e impégios, por favor, se houver recurso do adversário, da outra parte, é claro. Mas não pode haver reformácio e impégios no recurso da própria pessoa. Por quê? Porque a pessoa só recorre para melhorar a sua situação. E o tribunal fica distrito a examinar o objeto do recurso. Então, em princípio, por força do efeito devolutivo, não pode haver reformácio e impégios quando a própria pessoa recorre. Mas, aí vem a pergunta, esta pessoa corre ainda assim algum risco? É isso que eu queria trazer para você. Mesmo só ela tendo apelado, existe algum risco? Existe. Existe porque além do efeito devolutivo, a gente não pode perder de vista, além do efeito devolutivo, os recursos normalmente são dotados de efeito translativo, que permite ao tribunal examinar ainda uma segunda ordem de questões, ainda que não suscitadas, ainda que não alegadas. Quais questões? As de ordem pública. E ao fazer isso, pode o tribunal, por exemplo, perceber que o autor é carecedor de ação. E aí vai tirar, inclusive, os 80. Não sei se vocês se lembram, gente. Esse efeito translativo, isso é muito importante. Esse efeito translativo é um efeito dos recursos. Mas, recentemente, nós estudamos um mecanismo, que não é recurso, mas que é dotado também desse efeito translativo, que é o reexame. Lembram do reexame necessário? O reexame necessário só devolve o que a fazenda sucumbiu. Só que a fazenda sucumbiu é que é reexaminar. Mas a fazenda corre algum risco mesmo assim? Corre, porque o reexame necessário também tem efeito translativo. Tá? Para aprofundar isso, eu só queria abordar com vocês uma questão importante, que é a de saber quais recursos têm esse efeito translativo. Isso é muito importante. Quais recursos têm? Porque eu tenho absoluta certeza, e eu mesmo faço isso, que quando a gente pensa no efeito translativo, imediatamente a gente pensa na apelação. Né, que é o recurso, acho que mais óbvio, né, a apelação. E, de fato, sim, a apelação tem efeito, inexoravelmente, indiscutivelmente, a apelação tem efeito translativo. O que significa que no julgamento da apelação, o tribunal pode, de ofício, conhecer matérias de ordem pública. Agora, e os outros recursos? Agravo de instrumento, por exemplo. Do agravo retido eu não vou falar, gente, porque o agravo retido não é examinado separadamente. Quando que o agravo retido é examinado? Quando for examinada a apelação. Mas vamos pegar o agravo de instrumento. Vamos imaginar o seguinte. A promove uma ação contra B. Possessória. Possessória. Tá? Possessória. O juiz aprecia aqui a liminar. Defere ou indefere, como vocês quiserem. Vamos dizer que ele defira. Deferiu a liminar.
defiro. Bom, contra o deferimento dessa liminar, o réu pode agravar. Agravo de instrumento. Claro que qual que vai ser o objeto do agravo de instrumento? Qual vai ser o tema do agravo, provavelmente? A liminar. Então, provavelmente, o réu vai dizer, olha, não era caso de deferir liminar, não estão preenchendo, enfim. Então, vai subir para o tribunal, perdão, vai ser examinado pelo tribunal esse agravo de instrumento a respeito da liminar. Agora, vocês concordam se eu disser que o tribunal, para reexaminar essa liminar, vai ter que provavelmente dar uma lida em tudo, na petição inicial, em tudo. Pode acontecer que, embora reexaminando em princípio só a liminar, ao ler o que está acontecendo, o tribunal perceba que o autor é carecedor de ação. Ou que tem alguma outra matéria de ordem pública. A pergunta para vocês é, pode o tribunal, no julgamento do agravo, que era um julgamento que versava sobre a liminar, julgar o processo extinto sem julgamento do mérito por carência de ação? Constatando a existência de alguma matéria de ordem pública que não havia sido percebida em primeiro grau? Resposta, sim. Sem dúvida que sim. O agravo também é dotado de efeito translativo. Também. Hoje é tranquilo. Não é raro, o tribunal vai apreciar uma questão incidental e ao fazê-lo, opa, mas esse autor aqui é carecedor, ou ocorreu aqui a prescrição. O tribunal extingue o processo. Tá? Mais interessante ainda seria a questão embargos de declaração. Os embargos de declaração têm efeito translativo? Resposta, tem. Isso significa dizer, olha que loucura, que é possível a parte embargar de declaração, de uma sentença, por exemplo, ou de uma decisão, alegando uma qualquer omissão, uma qualquer obscuridade, uma qualquer contradição na sentença. E o juiz, para julgar esses embargos de declaração, dá uma relida nos autos. E ao reler, ele pode perceber de ofício, uma matéria de ordem pública que ele não tinha percebido. Ao fazer isso, ele pode se valer do efeito translativo? Sim. E julgar o processo extinto sem julgamento do mérito. Pode, tranquilo hoje na jurisprudência. Tá? Claro que não é muito comum que a gente pressupõe que o juiz tenha lido, prestado atenção e tal, mas pode acontecer. Né? Pode acontecer. Onde talvez haja maior surpresa para vocês seja no seguinte: e nos embargos infringentes? Pode haver efeito translativo? Por que aqui a questão se complica? Pelo seguinte. Olhem para cá um minutinho. É duro porque eu vou ter que falar disso sem ter tratado com vocês os embargos infringentes, mas acho que dá para vocês entenderem. Se vocês não entenderem bem agora, quando eu falar dos embargos infringentes, eu volto a isso. Mas pensem no seguinte: os embargos infringentes pressupõem que tenha havido acórdão não unânime. Acórdão não unânime. E os embargos infringentes, gente, só podem versar sobre aquilo que não alcançou a unanimidade. Por exemplo, vamos pegar uma situação concreta, vai. Vamos imaginar que A promoveu uma ação contra B cobrando 100. A promoveu a ação contra B cobrando 100. O juiz concede a A 80. O juiz concede a A 80. Então ele queria 100, o juiz só deu 80. Vamos imaginar que B não apela. A apela. Pedindo o quê?
a elevação para 100, portanto, os 20 faltantes. Bom, essa apelação sobe para o tribunal, e digamos que lá no tribunal a apelação é julgada por 3 juízes. O primeiro acolhe a sentença e reforma para 100. Acolhe a apelação e reforma para 100. O segundo também. O terceiro não, e mantém em 80. Portanto, por maioria de votos, 2 votos a 1, com um voto vencido, a sentença foi reformada de 80 para 100. O réu pode opor embargos infringentes? Pode. Embargos infringentes pedindo o quê? Qual vai ser o objeto dos embargos? Pedindo a improcedência da ação? Não, os embargos infringentes são para que prevaleça o voto vencido. Então, os embargos infringentes vão ter por objeto que prevaleça os 80. Pode agora a turma que vai julgar os embargos infringentes, que é uma turma maior, apesar dos embargos infringentes versarem só sobre os 80, detectar alguma matéria de ordem pública que não tinha sido detectada ainda e acabarem julgando o processo extinto sem julgamento de mérito? Quer dizer, os embargos infringentes têm efeito translativo? O que vocês acham? A gente tem uma tendência de responder que não, mas está pacificado o entendimento de que sim, mesmo os embargos infringentes têm efeito translativo. Mesmo neles, o tribunal pode examinar de ofício matérias de ordem pública. Tá? Agora, para concluir, gente. Existem, no entanto, 2 recursos no nosso ordenamento jurídico, 2. Que eu queria que vocês tentassem adivinhar, que, segundo o entendimento praticamente pacificado, não tem efeito translativo. Portanto, não permitem reexame de matéria que não tenha sido alegada, ainda que essa matéria seja de ordem pública. Quais seriam esses 2? Tá fácil, hein? Quais seriam esses 2 recursos que, subindo para o órgão adquem, não permitirão ao órgão adquem examinar matérias não alegadas, ainda que de ordem pública? Claro, você já sabe, é recurso especial e recurso extraordinário. Recurso especial e recurso extraordinário. E por que nesses 2 recursos, vocês não têm obrigação de saber, mas por que nesses 2 recursos não dá para conhecer de matéria que não tenha sido alegada? Porque nós vamos estudar no momento oportuno que esses 2 recursos têm um requisito que os demais recursos não têm. Esses 2 recursos só podem discutir matéria que tenha sido pré-questionada. Pré-questionada. O que quer dizer? Matérias que tenham sido ventiladas nas instâncias inferiores, discutidas, examinadas nas instâncias inferiores. Portanto, eles não podem conhecer nada de ofício, nada que não tenha sido alegado, nada que não tenha sido ventilado. Porque senão eles estariam extrapolando o pré-questionamento. Tá? Então, nesses 2 recursos, no especial e no extraordinário, os tribunais superiores ficam focados só naquilo que é objeto do recurso. Não podem conhecer matéria de ordem pública. Recurso especial. Afora esses, os demais são dotados de efeito translativo, sim. Tudo bem? 4º efeito, e aí a gente já vai terminando. Então, olha até aqui, devolutivo, suspensivo e translativo. 4º efeito, efeito regressivo. Vamos dar o regressivo primeiro. Efeito regressivo. Esse nome, enfim, não é todo mundo que usa, mas o que é importante é o que significa esse efeito regressivo.
consiste na aptidão que alguns recursos têm, já digo quais são, aptidão que alguns recursos têm, de permitir ao órgão aquo, reconsiderar, rever as decisões recorridas. Repito, aptidão de alguns recursos de permitir ao órgão aquo rever as decisões. Porque o efeito devolutivo, gente, o primeiro que nós estudamos, consiste na aptidão de permitir que a matéria seja revista por quem? Pelo órgão adquem. Agora nós estamos falando de uma aptidão que alguns poucos recursos têm, na verdade, de permitir que a decisão seja reconsiderada, revista pelo próprio órgão aquo. Tudo bem? Quais são os recursos dotados de efeito regressivo? Poucos, na verdade. Eu diria para vocês o seguinte: existe um recurso por excelência, dotado de efeito regressivo. Qual? Qual é o recurso que, por excelência, tem juízo de retratação? Juízo de retratação. É o recurso de agravo. Agravo. Vocês lembram? No agravo, interposto o agravo, o órgão aquo pode se retratar. E isso vale para todas as modalidades de agravo. Nós vamos estudar que o agravo tem várias modalidades. Tem o agravo retido, tem o agravo de instrumento, tem o agravinho no tribunal, enfim. Tem o agravo contra indeferimento de recurso especial, recurso... Em qualquer tipo de agravo, dá para a gente dizer, é da essência do agravo, é inerente ao agravo a possibilidade de retratação pelo órgão aquo. Tá? Mais algum? Algumas pessoas em algumas turmas têm dito embargos de declaração. Embargos de declaração, gente, não servem para o juiz se retratar propriamente. Eles servem para o juiz sanar alguns tipos de deficiência que a sentença tem. Não é ele voltar atrás. No agravo, gente, no agravo, a decisão não precisa ter nenhuma obscuridade, nenhuma contradição, nem nenhuma omissão. No agravo, o juiz pode voltar atrás. Dizer assim, pensando melhor, volto atrás. Isso é que é juízo de... Nos embargos de declaração não tem isso. Os embargos de declaração não tem juízo de retratação. Agora, tem mais algum recurso dotado de juízo de retratação? Essa é a pergunta. Tem. Qual? Então, o primeiro e mais importante é o agravo. Outros exemplos que eu posso dar a vocês hoje em dia, onde há possibilidade de retratação, é o seguinte: na apelação, não há juízo de retratação. Todos de acordo? Na apelação, o juiz não pode voltar atrás. Pensando melhor, ao ler a apelação, fiquei com medo. Não pode. Mas existem duas situações, dois casos, duas circunstâncias, em que a apelação terá juízo de retratação, terá efeito regressivo. Quais são essas duas situações? Primeira. Então, vamos por aqui, casos em que a apelação tem juízo de retratação, portanto, efeito regressivo. São dois. Primeiro, contra a sentença que indefere a inicial. Vocês sabem que o juiz pode indeferir a petição inicial. Aqui é muito importante vocês terem em mente o que é uma sentença que indefere a petição inicial. É aquela que põe fim ao processo antes que o réu seja citado. Né?
Então, logo de cara, logo de início, antes do juiz ordenar a citação do réu, antes do réu ser citado, o juiz percebe algum vício e indefere a petição inicial. Naturalmente, quem é que vai apelar dessa sentença? O autor, né? Salvo o melhor juízo. O autor apela. Por que apela? Porque quando o juiz indefere a petição inicial, ele profere uma sentença. Então, o autor tem que apelar. Né? Havendo esta apelação, o juiz pode, em 48 horas, retratar-se da sua decisão e receber a petição inicial que ele tinha indeferido, mandando agora citar o réu. Isso está previsto? Depois nós vamos, quando falarmos da apelação, nós vamos detalhar como é que isso funciona. Mas essa possibilidade está prevista no artigo 296. E o prazo de retratação é 48 horas. 48 horas. Tá? Então, essa é uma possibilidade. O juiz indefere a petição inicial, a parte apela, o autor apela, e o juiz, claro, se quiser, né, se achar que é caso, pode se retratar no prazo de 48 horas. E agora tem uma outra situação, que é uma situação que eu vou abordar acho que mais de uma vez com vocês, mas é que é interessante vocês conhecerem, que é uma situação, gente, que não é de indeferimento de inicial. É uma situação em que o juiz julga o mérito, julga improcedente de plano a ação, antes que o réu tenha sido citado. É uma hipótese, sentença de improcedência de plano, que é uma hipótese que vem tratada no famoso artigo 285, letra A do Código. Que é uma hipótese prevista para hipóteses de ações repetitivas, em que a matéria controvertida seja exclusivamente de direito, e em que, em casos anteriores, o juiz já tenha dado pela total improcedência. Então, nos casos novos, para o juiz não ter que ficar toda vez mandando citar o réu e o processo prosseguir, fica aquele acúmulo de ações repetitivas, a partir do momento que o juiz forma a sua convicção, seu convencimento a respeito daquela questão de direito, todos os casos que entrarem sobre aquele mesmo assunto, o juiz pode dispensar a situação do réu, a citação do réu e julgar improcedente de plano. Vejam que é uma hipótese em que o réu nem sequer chega a ser citado também. Mas não é uma hipótese que se confunda com o indeferimento da inicial. Vocês estão de acordo? Aqui o juiz não está indeferindo a inicial, aqui ele está julgando improcedente de plano. Aqui também, se o autor apelar, claro que quem vai apelar é o autor, porque a sentença é de improcedência de plano. Se o autor apelar, o juiz, no prazo de 5 dias, pode se retratar. 5 dias pode se retratar. Tá? Então, é importante vocês distinguirem essas duas situações, uma de indeferimento inicial. Tá? Só tomem o seguinte cuidado, hein, gente? Ah, professor, eu não tenho chance de confundir essas duas hipóteses, porque se o juiz indefere a inicial, ele sempre julga o processo extinto sem julgamento do mérito. Mais ou menos, porque o juiz pode indeferir a petição inicial em razão de prescrição ou decadência. E nos casos de prescrição e decadência, ele indefere a inicial com julgamento de... mas é indeferimento de inicial. Porque ele não está apreciando propriamente o pedido. Lembram das aulas recentes? Quando é prescrição e decadência, são as falsas sentenças de mérito. Não é? Então, quando há indeferimento de inicial e, por consequência, extinção do processo sem julgamento de mérito, ou com, nos casos de prescrição e decadência, cabe apelação na forma do 296, com juízo de retratação no prazo de 48 horas. Agora, quando o juiz dá uma sentença de improcedência, aí não é de extinção, aí é improcedência, de plano, antes que ele mande citar o réu, também cabe apelação
com juízo de retratação no prazo de 5 dias. Certo? Gente, eu só vou enunciar aqui, porque não dá mais tempo, já me avisaram do fim. Ainda tem um quinto efeito dos recursos que eu quero abordar com vocês. Não tem jeito, nós temos que examinar. Então, que é o efeito expansivo que alguns recursos podem ter. Efeito expansivo. Tá? Só para deixar pronto para a próxima aula, aproveitar esse 1 minuto final para dizer para vocês o seguinte. Pelo efeito devolutivo, o tribunal examina o quê? Devolutivo. Só aquilo que é objeto do recurso. Mas, por conta do efeito translativo, ele pode examinar também as matérias de ordem pública. E nós vamos ver que alguns recursos ainda podem ter o efeito expansivo, que permite ao tribunal ainda eventualmente examinar mais uma coisinha. Mas isso vai ter que ficar para a próxima aula, a cabeça de vocês já deve estar cheia demais. Então, na próxima aula a gente volta, termina os efeitos e aí já avança, começando os recursos em espécie, naturalmente pela apelação. Mas a gente deixa isso para a próxima. Até lá.